Olá, pessoal querido, que prazer estar com vocês no Revisão Online 2020. Tem sido um privilégio para mim participar desta grande conferência. Já estive presencialmente algumas vezes e agora eu tenho o privilégio de estar de volta. Obrigado, pastor Danilo, amigo querido, meu escritor favorito, disparado. Que poeta, que escritor, que amigo. Parabéns pelo seu ministério, seu trabalho. Uma alegria estar com a pastora Mônica e com tantos líderes de uma igreja tão linda, tanto da comunidade em Ribeirão Preto, quanto de tantas igrejas participantes. Que Deus possa abençoá-los. Que alegria. E eu espero que você esteja neste dia sendo cheio, visitado e renovado na sua visão e na sua consagração a Deus. Eu adorei o versículo que foi colocado como tema desta conferência. Isaías 43 tem sido um versículo assim de particular carinho aqui na nossa igreja, não é? Dentro da central, tem sido uma alegria tão grande e nós temos experimentado muito desse novo de Deus, crendo nesta palavra profética. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, glória a Deus por isso. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Essa é uma declaração tão própria e tão atual, especialmente porque nós vivemos um momento assim tão confuso, um momento tão delicado. Muito mais do que uma crise global, é uma virada, um ponto de virada, eu creio, na história do mundo. Nunca mais nós seremos os mesmos. É tempo de mudanças e é tempo de um reposicionamento da igreja, das famílias, dos governos. É um tempo de reposicionamento. E eu creio que para cada um de nós, individualmente e como igrejas, levanta-se esta questão: Será que entendemos o que Deus está fazendo? Será que reconhecemos o novo mover de Deus? E será que dele nós participaremos? Sabe, queridos, num momento chave como esse, eu creio que nós precisamos receber uma direção e uma estratégia claras da parte de Deus. Um dos momentos mais dramáticos da igreja de Israel foi assim, foi um momento de virada. Foi um momento tenso e delicado. Aconteceu através de um homem chamado Jeú. Será que cada um de nós compreende o que Deus precisa para poder usar um homem, para usar uma célula, para usar uma igreja e mudar a história e trazer a implantação daquilo que é o seu projeto? Sabe, este homem Jeú viveu durante uma das épocas mais sombrias da história de Israel. Naquela época, entre 850 e 870 a.C., Acabe era o rei. Seu reinado, ao lado da sua esposa, Jezabel, havia desencadeado tanta idolatria, desencadeado tanta imoralidade sexual, tanta injustiça, tanta opressão e violência, algo assim sem precedentes na história de Israel. O profeta Elias já tinha confrontado Acabe diversas vezes, mas a verdade é que ele subiu aos céus e o casal ainda continuava no poder. Mas Deus havia prometido a Elias que um dia livraria Israel através de um homem chamado Jeú, que ele tinha escolhido para ser rei e restabelecer justiça na terra. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Reis, no capítulo 9, do verso 1 a 10, e nós vamos ler um pedacinho da história deste homem tão usado por Deus. 2 Reis, no capítulo 9, verso 1 a 10, como Deus usou Jeú para restaurar uma nação inteira. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra com toda atenção, com toda a reverência, como os bereanos que tinham avidez pela palavra de Deus. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue um frasco de óleo e vá a Ramate-Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros, a sós. Depois pegue o frasco, derrame óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor,
eu o estou ungindo rei de Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramate-Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. E ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo, rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, o seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os de sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Irmãos, quando Jeú foi ungido rei de Israel, Acabe já estava morto, e seu filho, filho de Acabe, tinha assumido o trono. Vejam só que coisa terrível. Mas a Jezabel, de fato, era quem mandava, a partir do seu trono lá na cidade de Jezreel. Um dia o profeta Eliseu, então, você leu comigo, enviou um dos seus discípulos, um dos discípulos dos profetas, daquela escola de profeta que ele tinha estabelecido, para encontrar Jeú na cidade de Ramote-Gileade, onde ele estava com outros comandantes militares. Jeú recebeu aquela unção e, ao sair daquela sala interior, daquela sala interna, contou aos seus companheiros tudo que o profeta tinha dito para ele. Logo saíram dali e foram até Jezreel. Sabe o que eles fizeram? Mataram o filho de Acabe, que tinha assumido o lugar do pai. Depois entraram na cidade de Jezreel, onde Jeú mandou matar Jezabel, aquela bruxa, viúva de Acabe, o pior rei da história de Israel. Observe bem que quando aquele profeta chegou e pediu a Jeú que o levasse, que se levantasse do meio dos seus companheiros e fosse com ele até aquela sala interior, Jeú não tinha a menor ideia de que Deus o usaria para transformar de um dia para o outro uma nação inteira. Que ele seria aquele usado pelo Senhor para virar a história. Após décadas, irmãos, décadas, em que Israel esteve dominado e mergulhado na escuridão, na opressão, na falta de esperança, um povo desencorajado. De uma hora para outra, Israel experimenta restauração. Uma grande maldição seria quebrada e eles voltariam a experimentar paz, justiça e prosperidade. Irmãos, eu até me arrepio, porque esse é nosso sonho. Esse é o desejo que nós temos para o nosso Brasil. É o desejo que nós temos de ver implantado o reino de Deus em nossas famílias, em nossas cidades. Sabe, irmãos, o primeiro passo para que isso acontecesse na história de Israel foi a ação tomada por um homem que teve um encontro com Deus. Para que a mensagem e para que esta unção de tanta autoridade, uma unção de transformação, fossem entregues, foi necessário que Jeú se levantasse e fosse para uma sala interna. Ali apenas Deus poderia ungí-lo. Ali Deus entregaria para ele uma palavra que mudaria o destino daquela nação e talvez da história. Agora, por favor, leia comigo o Sermão da Montanha. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 6,6 e encontre as palavras de Jesus dizendo: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Eu quero dizer para você, com base nessa história e nesta palavra de Jesus,
que a coisa mais estratégica que eu posso fazer, que você pode fazer na sua vida, o uso mais estratégico, o tempo mais estratégico que você pode investir é tempo de qualidade a sós com Deus. Uma nação inteira foi mudada num dia porque um homem fez isso. Foi para uma sala interior, separou-se dos seus amigos, ficou a sós com Deus e dali recebeu do Senhor uma unção tão poderosa e transformadora. Há certas coisas, meus irmãos, que Deus quer liberar sobre mim e sobre você. Há algumas coisas que Deus hoje quer liberar sobre a sua igreja, mas Ele só o fará no nosso lugar secreto. Não existe liderança, esse é o meu primeiro ponto. Não existe uma liderança ungida e transformadora, sem tempo no lugar secreto com Deus. Sabe, queridos, eu sou pastor há mais de 30 anos, bem mais que isso. Sou pastor de uma igreja em células há quase 20 anos. E eu afirmo a você por experiência própria, não existe liderança transformadora, não existe liderança frutífera. Nós não produzimos mudanças se não primeiro gastarmos tempo num lugar secreto com Deus. Deus estava prestes a mudar a história daquela nação, a mudar tudo. Mas a primeira coisa que Deus fez para mudar uma nação foi chamar um homem para se separar num quarto secreto com Deus. Talvez você viva um momento de angústia, de preocupação. Talvez você esteja se sentindo desencorajado, pensando, eu acho que o Brasil nunca vai mudar. Eu acho que a minha igreja nunca vai mudar. Eu acho que a minha denominação nunca vai mudar. Talvez você é líder de uma célula e pensa, eu acho que a minha célula nunca vai multiplicar. Eu acho que minha família nunca vai se converter. Sabe, muitas vezes nós pensamos assim, talvez como Jeú estivesse imaginando até o dia em que Deus o chamou a um lugar secreto e falou com ele ali no secreto, eu vou te usar e aqui está o poder, aqui está a unção. Sabe, irmãos, foi Jesus que disse, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e tenha encontros secretos com Deus. Todas as vezes que Deus pretende se mover numa nação, primeiro Ele chama pessoas para se separarem neste quarto secreto. Porque existe uma unção no quarto secreto que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Um lugar secreto, um quarto com porta fechada. É um lugar onde nós nos separamos das demais pessoas e ficamos a sós com Deus. E você nunca descobrirá o que Deus tem de novo para você. Aquilo que Ele quer fazer, você nunca vai conseguir reconhecer o mover novo de Deus sem desenvolver intimidade com Deus no lugar secreto. É tão importante esta afirmação que eu repito para você, até sobre um ângulo diferente. Você nunca descobrirá, nós igreja brasileiras, nós líderes denominacionais, pastores, líderes de célula, nunca descobriremos o que Deus tem para nós, sem desenvolvermos intimidade com Deus no nosso lugar secreto. Para Davi, esta sala interior era o campo das ovelhas. Para João Batista era o deserto. Sabe, Jesus se retirava também para lugares solitários, onde pudesse estar na presença do Pai. A hora em que nós vivemos, queridos, requer uma vida dedicada à sala da oração. Por todos os lados, nós ouvimos dizer que as coisas estão se tornando sombrias, incertas. São nessas horas que Deus mais procura pessoas para ungir e para usar, a fim de trazer os seus planos à terra. Há algo novo que Deus quer fazer, mas Ele vai entregar isso nas mãos de pessoas que desenvolvem consagração, intimidade, tempo a sós com Deus. Talvez Jeú pensasse que Israel nunca mudaria. Talvez Jeú pensasse, ninguém nunca vai tirar Jezabel do trono. Talvez nunca ninguém vai deslocar essa potestade de opressão. Talvez nunca ninguém vai conseguir remover a ruína, o fracasso, a corrupção, a injustiça da nossa nação. Talvez ele não visse um futuro promissor. Como hoje em dia tanta gente
talvez não consegue ver, mas nós somos diferentes. Nós somos o povo de um Deus vivo. Nós servimos ao Criador do céu e da terra. Nós somos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, que não só nos selou, mas que nos revelou o caminho de acesso a Deus. Nós somos aqueles que temos experimentado da cruz, porque pelo sangue foi aberto para nós um acesso direto ao trono da graça. Nós somos aqueles que já experimentamos a sala do Santo dos Santos, a sala do trono. Nós somos aqueles que já um dia experimentamos o caminho no lugar secreto no Éden, na viração do dia, aquele banquinho de jardim onde podemos ter comunhão com Deus. Quando Jeú entrou na sala interna, ele conseguiu captar o coração de Deus para a sua nação. E foi aí, naquele lugar, que ele ficou sabendo que fazia parte dos planos de Deus. Foi na sala interna que não só ele ouviu Deus, mas eu creio que foi ali que ele respondeu ao convite de Deus para desempenhar um papel corajoso, um papel chave, um papel que transformaria o país inteiro. Nós estamos vivendo, nesses dias na Central, um tempo de jejum, de muito clamor e muita oração. Nós já estamos há 5 meses orando todos os dias de manhã, intensamente, pela redenção desta nação. Sabe, eu creio que um dos fundamentos da igreja celular é o entendimento de que cada crente é um ministro. Isso tem sido para mim, assim, o meu maior sonho de ver implantado no coração, na consciência e na agenda prática, no estilo de vida de cada membro da minha igreja. Eu sou um ministro, eu tenho um ministério a cumprir. E nós imaginamos e sonhamos e temos como base e prerrogativa de que cada casa nossa, cada casa é uma mini igreja, é um lugar santo, é um lugar de encontro com Deus, é o epicentro, é o local de conversões, é um local de discipulado, é um lugar da gente ver pessoas nascendo e sendo transformadas diante dos nossos olhos, e nós podemos mudar o mundo. Esse é o nosso sonho. Podemos alcançar e transformar esta geração através da multiplicação de células, através da multiplicação de discípulos. Vamos mudar o mundo transformando uma vida de cada vez, mas muitas vezes ao mesmo tempo, muitas vidas ao mesmo tempo. Mas nós precisamos estar atentos a uma grande verdade. Muitos são chamados, todos são ministros, mas poucos são escolhidos. A realidade é que todas as pessoas que estão me ouvindo agora, todos, você, eu, minha família, minha igreja, minha célula, todos somos chamados por Deus. Todas as pessoas têm um chamado de Deus na sua vida. A questão não é se você tem um chamado ou não, a questão é a sua resposta a esse chamado. Eliseu mandou dizer: eu tenho uma mensagem para Jeú, mas o que é requerido dele é que ele se separe dos seus amigos, é que ele saia desta mesa e vá para um lugar secreto e que sozinho ele entre na presença de Deus. Quando lá chegar, disse Eliseu, separe Jeú e derrame o óleo sobre a sua cabeça. Mateus 22:14 diz para nós, muitos são chamados. Eu creio, sabe, que o Espírito Santo e que o Senhor Jesus, dono da nossa igreja, tem passado pelo Brasil inteiro e tem chamado crentes e tem dito: eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei, lidere uma célula, seja um fazedor de discípulos, exerça uma vida de relevância. Mas a Bíblia diz que, infelizmente, poucos são escolhidos. Teve uma época que eu pensava assim: eu não entendo como que muitos são chamados e apenas poucos são escolhidos. Eu li esse verso e eu falava: que injustiça! Por que todo mundo não pode ser escolhido? Por que tem um timinho de privilegiado? E eu, quantas vezes, né, na minha adolescência, na minha juventude, eu dizia para Deus com muita sinceridade: Deus, eu quero ser escolhido. Deus, eu não quero ser só chamado, eu quero ser escolhido. Eu não quero apenas, Deus,
viver um papel secundário, eu quero participar do teu plano. Sabe, querido, nós podemos entender nesse texto que não é essa questão, talvez um dos textos mais mal compreendidos na Bíblia. Se lemos Mateus 22, vamos compreender que Jesus está contando a história de um rei que preparou uma grande festa de casamento para o seu filho. E ele mandou que os seus servos saíssem para convidar as pessoas. Todos foram chamados para o grande banquete, para se deliciarem, para desfrutarem daquela abundância. Mas eles não quiseram vir. Não foi que não foram convidados, eles não quiseram vir. O texto diz que todos tinham uma desculpa. E eu fico imaginando se algo semelhante não pode estar acontecendo hoje. Nós podemos mudar esta nação. Nós podemos ser uma igreja em células plena, onde cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja, cada um de nós um discipulador que faz discípulos, Nós podemos, mas eu fico imaginando se muita gente não tem apresentado desculpas. Deus pode estar nos convidando para fazer algo grande, como chamou Jeú, e perguntando: quem quer vir? Quem quer vir, levante a sua mão, venha comigo, eu o levarei a uma sala interior, eu o ungirei e eu o usarei. Mas sem compreender a loucura dessa recusa, a maioria das pessoas talvez ainda esteja dizendo: desculpe, eu não poderei ir. Eu já tenho um compromisso, sabe? Eu também. Todos tinham uma desculpa. Por isso Jesus diz: todos são chamados, mas alguns são escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que levantam a mão e dizem: Senhor, eu estou à disposição. Eu posso sim, Senhor. Eu posso sim, Senhor. E Deus diz: ok, eu escolho você. Eu me lembro, quando ainda era jovem e mais fortão, não é? Um pastor que trabalhava na igreja, eu ainda era jovem, solteiro. Ele precisava fazer uma mudança e ele falou do púlpito dizendo: olha, eu tenho que fazer uma mudança, meu apartamento é no 11º andar. E eu precisava de alguns moços aí bem fortes que pudessem me ajudar a descer 11 andares de escada. 11 andares de escada, carregando um piano de caudas. Irmão, pensa bem. Um piano de caudas, 11 andares. Naquela hora, todo mundo ficou pensando: eu preciso arrumar uma desculpa. Qual a minha desculpa? Sábado eu tenho aula. Sábado eu tenho que visitar minha mãe. Sábado eu tenho uma viagem. Ninguém queria ir. E eu me lembro que eu não sei como, deve ter sido demo, mas eu levantei minha mão e falei: eu vou, pastor. Havia talvez mais de 200 jovens, todos foram chamados, mas fui eu que fui escolhido. E eu me lembro quando 4 de nós tivemos que descer 11 andares, eu quase morri. Eu acho que até hoje eu sinto dor nas costas, daquele peso esmagador, não só na coluna, mas quantas vezes minha mão foi imprensada naquelas paredes, descendo um piano de caudas, 11 andares. Sabe, Deus nos chama a fazer algo que não é assim tão terrível, tão pesado. Deus nos chama para o privilégio de fazer parte do seu plano de transformação de nações. Deus nos chama a ser parte do cumprimento de uma promessa: eu abençoarei todas as famílias da terra. Deus nos chama a ser porta-vozes da mensagem que pode mudar a história, mudar o nosso país, mudar a vida de jovens e de pessoas. E Ele está dizendo: eu chamo todos que são selados com o meu Espírito, todos que têm o seu nome escrito no livro da vida, todos que eu não chamei, não carreguei numa nave espacial, trazendo imediatamente para o céu. Se eu te deixei aí é porque eu te chamei para ser um líder de célula, eu te chamei para ser um ganhador de almas, eu te chamei para fazer discípulos. Quem vai? Mas só alguns têm levantado a mão e têm dito: eu vou. Sabe, Jeú levantou a sua mão e falou: eu faço isso. Porque Deus revelou para ele um plano extraordinário no lugar secreto.
Eu creio que o Senhor entra aqui nesta conferência, como tem feito de forma tão impactante nas nossas vidas, nesses dias em que as nações estão experimentando um espírito de arrependimento, uma abertura como nunca houve antes. Nesses tempos em que Deus está sacudindo a consciência das pessoas, em que questionamentos estão vindo, o porquê das coisas, se nós não ultrapassamos alguns limites, eu creio que Deus hoje está passando pela sua igreja e está dizendo: eu estou procurando pessoas que vão se dar para mim no quarto secreto de oração. Eu estou à procura de líderes de células. Eu estou à procura de discipuladores. Eu estou à procura de pastores que irão se separar, irão se santificar, irão se dedicar à minha presença para receber minha visão, para receber minhas estratégias no lugar secreto, por causa de Cristo, pela causa de Cristo na terra. Eu estou à procura de pessoas que, como Jeú, entrem na sala separada para receber uma unção, para que eu possa fazer algo novo. Eu não tenho dúvida que Deus quer fazer algo novo numa época completamente nova, pós-dilúvio, pós-pandemia. Ele espera e procura, mas Ele está chamando você, está chamando a mim, está nos chamando. Primeiro, passa no lugar secreto. Porque é só no lugar secreto, quando você aprender a se conectar comigo, como um galho está ligado na videira, quando a seiva pode passar pelos seus galhos a fim de produzir frutos, só quando você permanecer na minha presença, você pede o que quiser e será feito. Quando você permanecer na minha presença, a seiva sobrenatural, o Espírito vai te vivificar e o poder do alto vai te capacitar a fazer uma obra que permanece. A razão por que muitos são chamados e poucos escolhidos é porque só alguns poucos, estão dispostos a levantar sua mão para Deus, para aquilo que Ele quer fazer. Sabe, irmãos, anote o que eu quero falar para você, e talvez para isso eu vim aqui participar desta conferência. O que te define aqui na terra não é o seu chamado. O que te define aqui na terra não é o seu chamado. Esquece isso. Esquece isso. Tem gente que fica esperando um chamado especial, uma visão angelical, um tijolo acertar a sua testa do céu, uma visão, um momento especial, um arrepio, uma eletricidade. Você não precisa, você já tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: todos são chamados. O que te define aqui na terra não é o seu chamado, isso todos têm. O que te distingue de todos é a sua resposta. O que te distingue entre todos é a sua resposta para Deus. O que vai te distinguir, te diferenciar como um líder ungido ou um líder fracassado, como um líder multiplicador ou um líder estagnado, como um discipulador, como influência, é você levantar sua mão para Deus e dizer: Deus, eu dou toda a minha vida ao Senhor e eu me dedico, Senhor, oh Deus, como prioridade, em primeiro lugar, ao tempo a sós com Deus. Deus está chamando essa geração nova de crentes, essa geração pós-dilúvio, pós-pandemia, agora, para que esteja disposta a se separar no quarto secreto e se dar inteiramente para aquilo que Deus quer fazer. Decida hoje, está na turma dos escolhidos, esteja disposto a dizer: Jesus, eu te seguirei até o quarto secreto. Lá, Ele exige que você tenha um estilo de vida. Um estilo de vida de quarto secreto. Por quê? Porque lá existe uma presença. É no seu lugar a sós que existe uma presença e uma unção que não existe em nenhum outro lugar. Eu já sou pastor há tantos anos. Tenho já preparado uma equipe pastoral. E sabe o que eu falo para eles todo dia? Se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse voltar atrás alguns anos apenas, eu oraria muito mais. Eu me dedicaria muito menos a tantas atividades que roubam nosso tempo. E eu me consagraria muito mais ao tempo a sós com Deus. Você já leu os estudos do pastor Joel Kominski? Hoje isso faz todo sentido para mim. De que o fator número 1 que mais vai determinar um líder multiplicador é o seu tempo a sós com Deus. E a gente pensa que é o número de convites,
A gente pensa que é o número de reuniões que a gente dirige, a gente pensa que talvez é o tanto de culto que a gente vai. E eu digo para você, o que mais vai definir a sua vida e a sua influência, o seu poder de transformação, é você ir para a sala interior, receber um óleo na sua cabeça, uma visão nos seus olhos, um fogo no seu coração e dizer para o Senhor, usa-me, Senhor. Eu sempre digo para as pessoas, não é tão difícil assim ter um encontro com Deus. Muitas pessoas me falam, mas pastor, como ter um encontro face a face com Deus? Eu digo, ele está lá no quarto, vai lá. Deus sempre está no quarto. Ele nunca falta aos encontros. Nós é que muitas vezes, não é, por mil desculpas, como eu já disse, não temos tempo para o banquete, para a festa, para a unção, para o derramar do Senhor que acontece nesse lugar. Sabe, queridos, há uma unção para mudar nações que só se encontra neste lugar. Você pode ir a cultos, você pode ir a conferências, você pode ir para os Estados Unidos, para o Canadá, você pode ir em Jerusalém, no Monte das Bem-aventuranças, você pode subir lá no Calvário, você pode procurar por toda parte, pode receber imposição de mãos dos pastores mais famosos, não é? A pessoa que você admira mais, mas você nunca irá encontrar esta unção, porque Deus escolheu, Jesus definiu que é no lugar secreto, que a sua presença é lá naquele lugar que Ele derrama a sua unção que muda a história. Jeú se separou das pessoas para ir a um lugar secreto e lá óleo foi derramado sobre a vida dele. E se você deseja não só unção, mas se você quer assumir o seu papel relevante na história, se você quer ser alguém marcante, se você quer ser alguém que está no meio de todo mundo, mas Deus o tira e faz de você um rei, se você quer ser rei e sacerdote, influente, se você quer entrar no céu e depois ver um rastro de cometa te seguindo e pessoas dizendo, é por causa dele que eu e minha família estamos aqui, deixa eu dizer para você, invista tempo a sós com Deus, porque é no lugar secreto que Deus revela aquilo que Ele está fazendo na história. Olhando com os olhos naturais, Jeú só via tristeza. Ele só enxergava trevas, desolação, mas Deus tinha um plano diferente. Sabe, uma das coisas que mais me entristece hoje em dia, especialmente passeando pelas mídias sociais, é ver a quantidade de pessoas que não conhecem nada sobre a história de Deus. Eles só veem o que os olhos naturais enxergam. E sabe o que me impressiona? É que tantos crentes, a história que eles acreditam, é aquela que eles conseguem ler num jornal. E sem saber, influenciado por jornais, por mídia, eles criticam e às vezes se posicionam do lado errado. Tem gente dando like naquilo que não podia dar like de jeito nenhum. Por quê? Porque não conhece a história. Por quê? Porque não conhece o lugar secreto. Não tem um encontro com Deus e não recebem a unção para agirem, entenderem e compreender a história. Deus diz, eis que faço coisa nova, que está vindo à tona. Acaso não compreendeis? Muitos não compreendem. Muitos não compreendem porque não têm intimidade com Deus. Muitos não compreendem porque não sabem ouvir a Deus. Então, eles vão buscar direção no mundo ímpio, nas pessoas que estão querendo escrever uma história anticristo. É lá no quarto secreto que Deus começa a revelar para a gente o que Ele pretende fazer e qual sua parte nessa história. Quantos aqui querem fazer parte da história de Deus? Eu quero muito, eu peço isso a Deus muitas vezes, muito tempo, todos os dias. Quando nós descobrimos a história que Deus está revelando, nós vamos ser tomados de esperança, porque Deus diz, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, de vos multiplicar, de sarar a sua terra, de cobrir a
terra inteira com a glória do Senhor. É impossível a gente ficar com medo, é impossível a gente ficar desanimado quando a gente vê que Deus não saiu do seu trono, que Jesus é vitorioso, que ao contrário, Ele está orquestrando um plano perfeito para trazer tudo debaixo do seu controle e implantar o seu reino. O mesmo Deus que remodelou a terra após o dilúvio está moldando a história hoje. Entender isso é que nos dá esperança e cria expectativa que faz a gente querer correr, nem que seja sacrificialmente, para o tempo a sós com Deus. Sabe, queridos, não havia confusão na vida de João Batista. Quando perguntavam para ele, você é o Messias? Ele, não. Quem é você? Eu sou a voz que clama do deserto. Ele não tinha a menor dúvida, e seu poder, sua autoridade, fluíam da clareza que ele tinha do seu chamado, que ele entendeu lá no deserto, no tempo a sós com Deus. Se eu perguntar para você, quem é você e o que Deus te chamou para fazer? Líder de célula, por que você está liderando a sua célula? Quem é você nesse mover de Deus? Quem é você no momento dessa história? Se eu perguntar para você, pastor, qual a visão de Deus para a sua igreja? Qual o papel da sua igreja neste mover, nesse instante? Qual o seu papel? Deus quer que haja clareza. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Quem é você? Eu tenho uma resposta, porque Deus me revelou. E Deus me revelou, sabe, eu estou convencido que Deus quer se mover ainda mais no nosso país. Deus está procurando por aqueles que vão se separar para Ele, que vão se derramar e derramar sua vida no lugar secreto, para receber uma palavra e uma unção que só se encontra naquele lugar, e uma unção que tem poder para transformar famílias e até nação. Sabe, queridos, um avivamento nunca começou no meio das massas e das multidões. Por favor, mencione um para mim. Me mostre um avivamento. Me mostre uma página que foi virada na história. Me mostre um avivamento que começou com uma multidão. Sempre os avivamentos começaram entre poucos que disseram, eu quero, Senhor, eu sou escolhido. Você quer ser um escolhido do Senhor? Pois Ele chama quem entrar no quarto secreto, quem tiver relacionamento genuíno e autêntico comigo, quem prezar intimidade comigo mais do que a sua expressão de ministério público, quem entender que primeiro é no particular para depois ser no público, esse eu escolho, esse é escolhido e é esse que eu vou usar. Sabe, Deus quer levantar pessoas hoje para transformarem igrejas, vidas, para gerarem ministérios impactantes e para nós mudarmos a história, primeiro do Brasil, depois de muitas nações. Pare um minuto, escute Deus falando para você. Deus está dizendo, eu tenho uma palavra para você, mas eu só vou entregar esta palavra se você se levantar da sua roda de amigos, se você deixar a sua roda de amigos, se você abandonar a referência de alguns amigos como sendo referência até de espiritualidade, se você sair do meio desse mundo de crente brasileiro que quer viver uma vida mediana, às vezes até medíocre, uma vidinha espiritual pobre, se você quiser se levantar diante de Deus, se você quiser uma unção nova, separe-se dos seus companheiros, fique a sós com Deus. Se você está ouvindo o Senhor chamar você para se separar para um quarto, para um tempo, para um momento como esse, fazer história, eu queria que você ficasse de pé agora onde você está. Aí onde você está, eu queria que você levantasse as suas mãos para Deus, como naquele dia em que o pastor falou, quem quer me ajudar a carregar um piano? Sabe, eu não sei, mas aquele dia marcou tanto a minha vida que eu não me esqueço. E eu falei, Senhor, nem que seja para carregar piano, o Senhor sempre pode contar comigo. Será que você é desses? Desses com os quais o Senhor pode sempre contar? Sabe, nós nos comprometemos com Deus para o chamado à oração
e o quarto secreto. E eu quero, junto com você, orar agora. Mas, pastor Paulo, não é uma conferência celular? Não, não é. É uma conferência de avivamento celular. Sabe, Deus não unge métodos. E.M. Bounds já declarou isso há 110 anos atrás. Os homens procuram um método. Os homens procuram algo para copiar. Os homens procuram um modelo que funcione. Os homens procuram uma estrutura, um prédio, um equipamento. Deus procura homens. Deus procura Jeús. Deus procura pessoas que, mesmo que não estejam prontas, que não seja a pessoa mais maravilhosa, mas Deus procura alguém disponível. Todos são chamados, mas você é escolhido quando você levantar sua mão e diz: Senhor, eu pagarei qualquer preço. Além de ser um prazer estar na tua presença, eu entendo que o caminho para a frutificação e a multiplicação e a transformação passa pela sala secreta. E meu desafio como pastor que milita na área celular há muito tempo, eu já vi prosperidade, eu já vi fracasso. Eu já vi momentos de grande multiplicação, eu já vi momentos de estagnação e sequidão. E eu quero dizer para você com toda a autoridade de quem já experimentou sucesso e fracasso. O segredo está no lugar a sós com Deus. E há uma unção, e uma capacitação, e uma visão que você não vai achar em outros lugares. O segredo não é o dinheiro. O segredo não está numa arrecadação. O segredo não está num prédio bonito. O segredo está na sua priorização, perseverança e prazer em se derramar na presença de Deus. Em lavar-se, limpar o seu vaso, porque Deus não tem compromisso de encher vasos contaminados e sujos. O compromisso é com a santidade. O compromisso é que eu quero ir além da santidade, eu ainda quero ser consagrado. Não é apenas aquilo que eu vou deixar de fazer, não pecar, não mentir, claro que eu tenho que fazer isso, mas é algo que eu vou fazer intencionalmente. Eu buscarei a Deus de todo o meu coração. E eu quero, nesta hora, orar com cada um de vocês. Eu quero chamar você a levantar suas mãos e orar a Deus junto comigo nesse momento. Sabe, eu sinto demais a presença de Deus aqui. É gostoso demais sentir a presença de Deus, mas se eu não sentisse, mesmo assim eu sei que o Senhor está aqui, porque Ele disse que onde 2 ou 3 se reunissem, Ele está ali, e Ele está aqui relembrando a gente, e lembrando a cada um de nós. E graças a Deus não é uma visão, é uma revisão, é voltar ao início, é voltar aos fundamentos. E não há fundamento mais básico do que vitória, prosperidade, conquista, começa no lugar secreto. Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Pai, por este momento de revisão. Muito obrigado por esta conferência e esta igreja tão exemplar. Oh Deus, como eu te louvo, Pai, pela comunidade cristã evangélica em Ribeirão Preto. Como, ó Deus, eu admiro esta igreja. Ó Deus, que alegria estarmos aqui, Pai. Ó Deus, com tantas igrejas ao redor desta conferência. Deus amado. Oh Pai, muitos são chamados. Obrigado por nos chamar. Obrigado pelo convite mais honroso, pois nós queremos agora, Pai, jogar fora todas as desculpas. Oh Deus, não é falta de tempo, não é desculpa de que não é meu ministério, o ministério da oração. Pai, para sermos reis, o Senhor nos chama primeiro a sermos sacerdotes. Deus, eu te agradeço pela cruz, que é o centro da história, porque com este sangue derramado, abriu-se um caminho de acesso à sala, aos pés do Senhor. Oh Deus, cada um de nós
tem, ó Deus, um caminho novo, aberto, um caminho de poder, um caminho que tem acesso à mão do Senhor, ao óleo do Senhor, à presença do Senhor, aos dons do Senhor. E eu oro, Pai, pela igreja brasileira, eu oro por cada um que está aqui, eu oro pelo líder de célula nesta hora, Pai, que está aqui lutando, ó Deus, com uma célula que talvez não cresce, não multiplica. Ó Deus, quando o mundo inteiro espera por uma vacina, espera pela cura de um vírus. Ó Deus, há 2000 anos o Senhor já deu a vacina contra o pior dos vírus, o vírus do pecado. Ó Deus, o vírus global do pecado, que tem devastado a humanidade por séculos, que tem mandado milhões e bilhões para o inferno. Ó Deus, enche o nosso coração de compaixão. Ó Deus, nós queremos ser parte deste mover, nós queremos ser, Pai, instrumentos de cura, nós queremos ser unidades de vacinação, nós queremos falar para todo mundo: já descobriram a vacina do pior mal, da pior doença. Senhor, usa-nos, Pai. Ó Deus, tira de nós o medo, tira de nós, Pai, o ativismo, tira de nós, ó Pai, essa incapacidade de orar, essa dificuldade de ir para o lugar secreto. Ó Deus, eu quero pedir um avivamento celular de quarto secreto, de tempo a sós com Deus. Eu quero pedir, Pai, a unção que estava sobre Jeú, sobre cada pastor aqui, esse mesmo óleo, Senhor. Esse óleo, Pai, que mata feiticeiros, esse óleo que está sobre nós para destruir as obras do diabo, este óleo, Pai, que está sobre nós para derrubar o rei que foi colocado, o príncipe deste século. Caia, Satanás. Eu vi Satanás caindo quando alguns discípulos saíram para fazer discípulos. Caia, Satanás, caia principado da maldade, caia principado da violência, da injustiça. Senhor, eu oro por um avivamento no nosso país, um avivamento em cada célula, Pai, e que cada célula portando vida, carregando esta unção, ó Deus, edifique, construa, levante um corpo visível de Cristo glorioso, que a igreja manifeste a sua glória em toda a terra. Meu Deus, unge-nos, Senhor. Ó Deus, e libera a manifestação da sua glória através da igreja brasileira neste ano ainda. Pai, nós estamos em agosto, setembro. Setembro, Pai. Nós estamos em setembro, último trimestre vai começar, e eu creio que ainda neste ano nós veremos, Pai, as manifestações mais gloriosas de Deus na nossa nação. Ainda este ano, cada um de nós vai poder dizer: foi o ano mais extraordinário da vida da minha igreja, da minha família, da minha experiência pessoal. Porque há uma unção, a unção do quarto secreto. Pai, nós nos separamos. Se os outros não querem, nós vamos, Senhor. Nós vamos ser líderes ungidos. Nós vamos ser homens ungidos. Nós não vamos confiar em método, em liçãozinha escrita. Nós não vamos repetir, nós não vamos ser apenas reprodutores. Nós queremos ser, Pai, portadores do fogo do avivamento e da unção de multiplicação. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor te dê unção de multiplicação e de conquista. E que esta unção flua permanentemente da sua intimidade, da sua vida com Deus. Quando assim nós formos, produziremos uma igreja brasileira a toda prova, inventariável, santa, sem ruga nem mácula, uma igreja impactante, admirada. E todas as pessoas, admirarão a igreja. Dia a dia, o Senhor nos acrescentará os que são salvos. Muito obrigado. Obrigado, pastor Danilo, pastora Mônica. Um abraço, amo vocês e que Deus continue a levantar cada líder, cada pastor, como uma influência transformadora em nossa nação. Deus abençoe.